Olá pessoal, galerinha do YouTube, eu sou o professor Gênio Aquino. Nessa videoaula de hoje vai ser sobre potenciação de números naturais. Então vamos à nossa definição de potenciação. Então primeiro, o que é que nós devemos saber que é uma potenciação? Então, a potenciação nada mais é do que uma multiplicação em que todos os fatores são iguais. Certo? Então a primeira coisa que nós devemos saber é que potenciação é uma multiplicação. Essa multiplicação, como vocês já viram em anos anteriores, né, ela pode ser indicada pelo x, ou a partir do sexto ano nós costumamos utilizar também essa notação. Podemos utilizar um pontinho para indicar a multiplicação. Então eu tenho esses dois casos. Eu posso utilizar o x para indicar a multiplicação ou simplesmente utilizar um pontinho para indicar essa multiplicação. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, observe que aqui eu tenho uma multiplicação em que esses fatores eles são iguais. 2 vezes 2, esses fatores são iguais e se repetem. Observe que aqui eu estou representando, utilizando o sinal o x para indicar a multiplicação. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aqui eu tenho outro exemplo, 3 vezes o 3. Também utilizei o x. Só que nesse outro exemplo aqui, eu já utilizei o pontinho. É para a gente ir se familiarizando com essa notação. Então, vamos abreviar essa multiplicação transformando numa potenciação. Então, observe que o fator que se repete aqui é o 2. Então, eu vou repetir o 2. Quantas vezes esse 2 está se repetindo? Então, vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a quantidade de vezes que se repete, eu vou colocar aqui em cima. 5. Então, esse fator que está se repetindo aqui, que é o 2, né, ele recebe o nome de base. A quantidade de vezes que ele se repete recebe o nome de expoente. Então, eu vou deixar bem claro aqui para vocês o seguinte. A base é o fator que se repete. Fator que se repete. E o expoente é a quantidade de vezes que o fator se repete. Então, que fique bem claro para vocês. A base é o fator que se repete. Nesse caso aqui, quem está se repetindo é o 2. Quantas vezes esse 2 está se repetindo? 5 vezes. Então, o 5 recebe o nome de expoente. Nesse outro exemplo aqui, o fator que está se repetindo é o 3. Então, o 3 é a base. Quantas vezes ele está se repetindo? 2 vezes. Então, 2 é o expoente. Já nesse outro exemplo aqui, o fator que está se repetindo é o 10. A quantidade de vezes que ele está se repetindo vai ser o nosso expoente, 3. Okay? Então, essas são as noções mais básicas de potenciação. E agora nós vamos ver como calcular essa potenciação. Observe que aqui nós temos alguns exemplos
3 exemplos. Nós vamos responder esses exemplos. Como é que responde? Então, vamos lá. Aqui nós temos a base, que é o fator que vai se repetir, que é o 5, e o expoente 3. Então, potenciação. Nós vamos calcular a potenciação. Aí nós vamos lembrar que potenciação é uma multiplicação. Então, nós vamos multiplicar esse 5 3 vezes. Então, 5 vezes 5. E vamos efetuar essa multiplicação. 5 vezes o 5. A da tabuada nós sabemos que é 25. 25 vezes 5. Aí quem não souber mentalmente, pode fazer nos rascunhos e colocar o resultado aqui. Então, vou fazer com vocês. 25 vezes 5. 5 vezes o 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Nós vamos ter como resultado 125. Esse resultado da operação, ele é chamado de potência. Potência. Então, os termos da potenciação. Nós temos a base, que é o fator que vai se repetir. O expoente é o fator que se repete. O expoente é a quantidade de vezes que o fator se repete, corrigindo. E o resultado da operação é chamado de potência. Então, esses são os termos da potenciação. Então, vamos resolver mais um outro exemplo. Aqui, nesse caso, nós temos que a base é 7 e o expoente 2. Então, quer dizer o quê? Que nós vamos ter que multiplicar o 7 duas vezes. 7 vezes 7. 7 vezes o 7, isso aqui é 49. Então, a base é o 7, o expoente 2 e a potência é 49. Nesse outro exemplo, a base é o 5 e o expoente é 8. Então, nós vamos ter que multiplicar o 1 8 vezes. 1 vezes 1 vezes 1. O 1 vai aparecer 8 vezes. Então, quando eu multiplico o número 1 vezes 1, isso aqui vai dar 1. Vezes 1 vai dar 1. Vezes 1 vai dar 1. Ou seja, o resultado aqui nós vamos ter que a potência é 1. Então, essa é a forma que nós temos para calcular a potenciação. O que é que nós temos que lembrar sempre? Que a potenciação ela é uma multiplicação. Então, sempre que eu pedir para calcular a potência, nós vamos ter que multiplicar o fator que vai se repetindo. Agora nós vamos ver como nós realizamos a leitura da potenciação. Observe aqui, nós temos uma imagem. Essa primeira imagem aqui, eu tenho um pontinho. Né? Eu posso representar o número 1 como sendo 1 vezes 1. Eu também posso escrever isso aqui como sendo o fator que se repete é o número 1, quantas vezes 2. Então, 1 com expoente 2. Nessa outra imagem aqui que nós temos, vamos contar quantos pontinhos nós temos. Nessa linha de baixo eu tenho 2 e nessa linha de baixo eu tenho 2. Então, vai ser 2 vezes 2. Na forma de multiplicação,
corrigindo. Na forma de potência, eu posso escrever o fator que se repete 2 e o expoente 2, porque aparece duas vezes. Nessa outra imagem aqui, eu tenho na linha de baixo eu tenho 3 bolinhas, na do meio eu tenho 3 e na de cima eu tenho 3, ou seja, a quantidade total de bolinhas é 3 vezes 3. Na forma de potência, seria 3 com expoente 2. Nessa outra imagem, na linha de baixo eu tenho 4, na do meio eu tenho 4, na de cima eu tenho 4 e na superior eu também tenho 4. Ou seja, vai ser 4 linhas, cada linha tem 4 bolinhas. Isso na forma de potência, a base 4 se repete duas vezes. Observe que essas figuras aqui, elas formam um quadrado, né? Aqui eu tenho um quadrado de lado 1, aqui eu tenho um quadrado de lado 2, um quadrado de lado 3 e um quadrado de lado 4. Então, eu posso escrever, corrigindo, eu posso ler essas potências da seguinte forma: 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, aqui 3 ao quadrado e aqui 4 ao quadrado. Resumindo, sempre que nós temos uma potência que o expoente é 2, então nós vamos ler essa potência como sendo ao quadrado. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, então nós vamos ler isso aqui, ó, da seguinte forma. Como a base é 1, o expoente é 2, então nós vimos aqui, ó, que quando o expoente é 2, nós podemos ler ao quadrado. Então, a base nós vamos ler normalmente, então vamos ter o número 1 ao quadrado. Eu também posso ler isso aqui assim: 1 elevado à segunda potência. Também está correto. Nessa outra potência, como é que nós vamos ler? 2, que é a base, normalmente, a base é 2, ao, como o expoente é 2, posso ler ao quadrado. E esse outro exemplo, a base é o número 4, ao quadrado. Então, sempre que nós tivermos uma potência que o expoente é 2, nós vamos ler a base normalmente e vamos ler ao quadrado, porque nós podemos representar essa quantidade como sendo uma figura, a figura de um quadrado. E quando o expoente é 3, observe que aqui, ó, eu tenho um cubo. Quais são as dimensões desse cubo? Ó, veja como podemos construir cubos usando cubinhos como este. Observe o número de cubinhos usados em cada construção abaixo e como esse número pode ser calculado. Então, aqui eu tenho um cubinho, essa figura. Posso representar como sendo 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, 1 ao cubo. Nessa outra figura aqui, nós temos 8 cubinhos. Eu posso representar em forma de multiplicação como sendo 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo. Nessa outra imagem, eu tenho 27 cubinhos, que é 3 vezes 3 vezes 3. Então, fica 3 ao cubo. E nessa outra figura, nós temos 64 cubinhos, que é 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então, sempre que nós tivermos uma potência de expoente 3, nós podemos ler ao cubo devido a essa representação que nós podemos obter. Então,
Base 1 com expoente 3, nós podemos ler da seguinte forma. 1 ao cubo. Base 2 com expoente 3, nós podemos ler base normalmente, né? 2 ao cubo. Base 3 com expoente 3, ó. Então a base sempre normal, não muda nada. 3 ao cubo. Esse outro exemplo, nós temos 4 ao cubo